Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Mais uma vez, amados irmãos, nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é constituído de 8 tópicos e nós vamos abordar justamente um dos tópicos, 6º, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos primeiro fazer a nossa prece para melhorar o nosso ambiente psicosférico com a presença dos nossos irmãos espirituais que aqui estão apostos para nos ajudar com a graça de Deus. Vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura. Nós abrimos aqui aleatoriamente e nós vamos ler a lição número 107 do Pão Nosso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos lá. Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Isso é uma carta de Paulo ao Timóteo, 1 Timóteo 6.6, quer dizer, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre a compaixão e a humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Penaliza-me tudo esse irmão, contudo esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são registradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Imagine. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Quer dizer, machucam realmente. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis, sacia a fome dos viajores da experiência com pão recheado de fel. Imagine. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal, interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. Quer dizer, a gente deve fazer sem pensar o bem. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxílio alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem. Fortifica-lhe os germes, cultiva-lhes os rebentos e espera-lhes a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é o grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. É isso aí, meus irmãos. Nós vemos aí, infelizmente, acontece na realidade isso.
E nós nos dizemos cristãos e fazemos e agimos dessa maneira. Não é por aí. Queridos irmãos, mais uma vez, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Vamos reunir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e elevar, se for possível, a presença do nosso Divino Mestre, Senhor Jesus, para que Ele conceda a todos nós a graça misericordiosa de um raio de sua divina luz, que possa envolver a todos nós e o nosso ambiente, para melhorar, para facilitar o nosso estudo da manhã de hoje. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu santo nome para elevar, se for possível, a Tua presença divina, a nossa súplica desta manhã. Permite, amado Mestre, que possamos pensar nos espíritos infelizes, desalentados e tristes, espíritos em coma espiritual, os espíritos infelizes que são os suicidas, os irmãos que amargam o sofrimento do remorso terrível que corrói o nosso íntimo. Ajudai, Senhor, para que esses queridos irmãos possam receber a blandícia misericordiosa da vossa vibração de amor, que envolve toda a nossa humanidade. Mas para esses te suplicamos a bênção da tua luz, para que eles possam absorver esse néctar divino a fim de se fortalecerem e acordarem para a fé e para a confiança na bondade do Supremo Senhor do Universo, nosso amado Pai. Mestre querido, que rogamos por todos os doentes, principalmente os doentes de coronavírus, que está ceifando vidas de maneira impressionante e avassaladora. Ajuda-nos, Mestre querido, para que a nossa humanidade, para que os nossos irmãos tenham a consciência de fazer e cumprir as determinações da ciência, que pede a todos o distanciamento, que pede a todos a higienização das mãos, que façam o possível para ajudar seus irmãos nós pedimos através da prece, porque todos nós precisamos iminentemente. Permite que possamos pensar em todos aqueles que também se encontram doentes de tuberculose, lepra, câncer, pênfigo, os obesos mórbidos, os hipertensos, os gastropatas, pulmopatas, os cardiopatas, os esquizofrênicos e psicopatas e também os avariados mentais. Provocam a idiotia, a imbecilidade e a loucura. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Que a tua luz se faça para nós, para todos os espíritos infelizes que fazem a dificuldade e o caos do seu semelhante, os nossos irmãos obsessores e os obsediados. Obrigado, Senhor. Que a tua luz, que a tua paz seja conosco.
E louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o nosso Deus de misericórdia, complacência e amor. Obrigado, queridos irmãos, graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º. Esse capítulo consta, como nós falamos, de 8 itens. Desses itens nós temos o 6º, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós sabemos, queridos irmãos, que para nós compreendermos uma lição, porque nessa nossa reflexão vão caber somente 2 perguntas, a 20 e a 21. Então, para nós compreendermos essas perguntas, nós precisamos fazer um certo retrospecto para verificar como é que funciona a prece, né? Aqui no capítulo 17º, nós vemos o seguinte: qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que é a nossa leitura de hoje, instrução dos espíritos, maneira de orar a felicidade que a prece proporciona. Para nós termos a qualidade da prece, é preciso que essa prece, que essa emissão do pensamento e do sentimento do coração possa partir justamente de uma consciência livre de culpa de qualquer natureza. Então nós fazemos o seguinte: culpa ou então raiva, vingança, desejo de vingança, essas coisas todas. Então nós temos que limpar as nossas mentes e os nossos corações, perdoando aqueles que nos devem e pedindo perdão àqueles a quem ofendemos. Então é preciso que nós tenhamos essa qualidade. Jesus, nosso Mestre, nos informou o seguinte, nos ensinou que nós não devemos fazer prece como naquele tempo que os fariseus faziam em pé na sinagoga e também no canto das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso aí é um contrassenso, porque nós não estamos fazendo realmente uma emissão de pensamento caridoso. Nós estamos procurando, de todas as maneiras, aparecer diante dos outros. Queremos evidência, e isso é um contrassenso, é realmente contrária à bondade de Deus, nosso Pai. Então ele aconselha que quando nós fizermos uma prece, nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. Porque Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, está onipresente e onisciente em todo o universo infinito. Aonde nós estivermos, Ele estará. Então é preciso que a gente faça de maneira certa. A eficácia da prece. Então, é preciso que esse coração tenha realmente um sentimento de amor muito grande, humildade e respeito profundo pelo nosso Pai. Então, quando nós oramos nesse sentido, é que a nossa prece realmente se projeta no cosmo infinito e vai justamente alcançar o objetivo. A ação da prece é muito eficiente nesse sentido, porque ela é como se fosse uma alavanca que nos envolve, que nos sustenta, que
impulsiona-nos para frente na direção da luz. Na transmissão do pensamento, nós sabemos, por exemplo, que o pensamento atravessa todas as camadas do cosmo infinito e chega ao seu objetivo. E por aí afora, vamos ver o que acontece com... Já falamos da eficácia da prece, já falamos também a ação da prece, transmissão do pensamento, né? A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ser por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então nós podemos fazer uma súplica a Deus, nosso Pai, agradecer também e uma glorificação quando nós pedimos permissão a Deus, nosso Supremo Senhor, para glorificar o nome dele, dizendo: louvado seja o sacrossanto nome do nosso Pai, o Supremo Senhor, absoluto e Criador do universo infinito. Isso é uma glorificação. Então, prosseguindo a nossa leitura, nós vamos ver o ponto realmente que nos foi determinado. Esses dois tópicos, o 20 e 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos ver o que significa isso. Os espíritos sofredores reclamam prece. Estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, né? Menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, quer dizer, ela ajuda normalmente o espírito a se situar na condição em que ele se encontra. Porque quando nós cometemos um erro, a primeira coisa que nos acontece é justamente o arrependimento. Graças a Deus nós devemos dar quando nos arrependemos. Daí começa uma série de acontecimentos. Nós sentimos remorso daquele erro que praticamos ofendendo nosso semelhante, e por aí afora vai. Então, é preciso que nós façamos o possível para conquistarmos novamente, através da ação no campo do bem, para nós realmente eliminarmos aquela condição de sofrimento. E só através do bem é que nós conseguimos. Vamos ler o tópico número 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa. Quer dizer, aqueles que acham que não adianta nada orar porque Deus sabe de tudo. Não é assim. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos suplicar a Deus, nosso Pai. Por isso Ele nos deu inteligência para nós fazermos as coisas de acordo com a nossa possibilidade. Então, é necessário que a gente não peça a derrogação da lei, mas é preciso que nós peçamos a Deus, nosso Pai, qual o caminho melhor para nós nos desembaraçarmos daquele grande erro. Então, no tópico 20 diz que Deus diz esses que não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas, é claro. E não será assim, careceria de estabilidade o mundo. O mundo não, o universo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Então nós,
se tivermos alguma coisa caindo na nossa cabeça, qual é o nosso papel? Ficar embaixo do peso do corpo, daquilo que cai? Não. A gente pula para o lado e deixa o peso cair perto da gente. Então, nós nos livramos de uma condição de dificuldade. Isso aí tudo, nós estamos fazendo essa comparação para mostrar que nós temos possibilidade de contornar as nossas dificuldades. Então, antes de acontecer a dificuldade, nós temos que analisar as coisas e ver, bom, eu não posso fazer isso porque senão vai acontecer aquilo. É isso aí. Mas, como a hora aperta, nós vamos para o 21. No 21 diz o seguinte: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração da lei que fique sem a correspondente punição, isto é, corrigenda, que Deus impõe, corrige. Muito bem. A severidade do castigo, ou seja, a severidade da corrigenda é proporcionada à gravidade da falta. Quanto mais grave a falta, mais grave é a corrigenda. Por quê, meus irmãos? Porque se nós metemos a mão num braseiro, é claro que nós vamos sofrer as queimaduras, se permanecer a mão no braseiro. Então, isso aí acarreta dores, sofrimento e alguma coisa mais. Enfermidade da mão. Então, é necessário que a gente procure prever, por exemplo, se eu estou fazendo aglomeração nessa pandemia, o que vai acontecer com esses que se aglomeram? O mínimo que vai acontecer é eles transmitirem o vírus letal, que é o coronavírus, a outras pessoas que muitas vezes não têm condição de suportar aquela enfermidade. E o que vai acontecer? Nós cometemos verdadeiro erro muito grande. Então, de acordo com o nosso entendimento aqui, vamos ler alguma coisa para a gente certificar melhor. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado. Quando nós nos arrependemos, nós iniciamos uma nova caminhada. O culpado, a seu turno, é o seu retorno à senda do bem. Quer dizer, nós precisamos retornar à normalidade do pensamento certo e justo para nós melhorarmos as nossas condições. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, mas não basta simplesmente pensar do mal causado. O pesar do mal causado é necessária a reparação do mal, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas e que pode sempre, por seu livre vontade, praticar o bem. O bem, justamente, ele praticamente apaga as culpas do mal que nós praticamos. Mas é preciso fazer realmente de acordo com a proporção. Se nós fizermos muito mal, devemos fazer muito bem, para compensar aquilo que nós, digamos assim, deterioramos. O homem é assim constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, ou a sua felicidade, ou a sua desgraça. Depende da vontade que tenha de praticar o bem. Quer dizer,
Se nós temos, por isso que nós temos que pedir a Deus humildade, coragem, paciência, resignação e força para vencer a nós mesmos e praticar o bem. E assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição que se lhe torna possível fazê-lo, o que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossa parte, nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que ele carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos instrumentos da execução de outra lei que também são suas, a de amor e caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite praticar, dando-nos a nós mesmos como uma prova de caridade. Veja-se o Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 4, versículo 7 e 8. É isso aí, meus irmãos. Então nós vemos e está chegando a nossa hora. Tá, né? Não é? Certo? Então, graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque foi muito gratificante a nossa lição de hoje, que nós precisamos, queridos irmãos, muito, mas muito. Nós precisamos orar constantemente, de manhã e à noite, orar pelos nossos governantes, pelos nossos doentes, por nós mesmos, pelos nossos amigos, principalmente por aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós devemos orar. Vamos fazer a nossa prece. Mais uma vez, nós agradecemos a presença espiritual dos nossos irmãos cooperadores que aqui se encontram para nos ajudar e que nós possamos reunir os nossos pensamentos e os nossos corações, os nossos sentimentos para elevar, se possível for, a presença do amado, nosso amado e querido Senhor Jesus, nosso Mestre querido. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez, nós te suplicamos a bênção da tua permissão para elevarmos o nosso pensamento, se for possível, à tua presença divina, porque agradecemos demasiadamente, Senhor, esse minuto ditoso que aqui passamos, em que a vossa divina luz, a misericordiosa bondade do vosso coração sacrossanto, nos envolve, trazendo para nós a esperança, a paz, a paciência, a coragem, a fé, para atravessarmos esse deserto difícil que é a nossa caminhada para a evolução espiritual, dentro das dificuldades e vicissitudes que se apresentam em toda parte. Obrigado, Mestre querido, que a tua luz se faça para nós, para todos aqueles que se encontram com necessidades para melhorar o seu caráter, seus pensamentos, a sua vontade de servir e amar seu próximo. Que a tua paz seja conosco. E louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor, soberano absoluto do universo infinito. Graças a Deus.